Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento dentro do universo do audiovisual. Claro que esses vídeos também servem para outras áreas, para mídia impressa, para marketing, publicidade e outras áreas da comunicação, mas o meu foco é o audiovisual, que é a área na qual eu trabalho e, e o que eu trago nesses vídeos é exatamente a minha experiência profissional, os exemplos de produções que eu participei, que eu criei, e eu passo o que eu quero passar, o que eu tento passar nesses vídeos é o dia a dia, como funciona o jornalismo de entretenimento, que é uma área que sofre o preconceito, inclusive dentro do jornalismo, é uma área que já existe, desde sempre existiu, só que hoje ela é muito mais presente, ela é muito maior, muito mais forte, e mesmo assim continua sendo, enfim, ignorada, e eu adoraria poder levantar esse debate, trazer o jornalismo de entretenimento levar o jornalismo de entretenimento para o universo acadêmico. E eu quero fazer esse vídeo vai ser um vídeo rápido, que é sobre vícios de linguagem. Tem diversos vídeos similares a este no YouTube. Só que todos eles, eu pesquisei, assisti vários, talvez todos que eu tenha encontrado, e eles focam muito. Alguns falam da gramática, da parte teórica da língua portuguesa, enfim, barbarismo e outros termos, tal. Não é isso que eu vou mostrar aqui. E outros falam de uma forma meio genérica, não focam, falam assim, você que tem vício, você quem. Tudo bem, nós todos temos. Mas o meu propósito, por isso, com este vídeo, com esse tema, é focar no audiovisual, como eu falei, no jornalismo de entretenimento, principalmente para quem quer trabalhar em frente às câmeras e quer ser repórter, apresentador, enfim, fazer o podcast, fazer vídeos, seja da maneira como for. E, claro, também para o profissional, assim como eu, diretor, produtor, pro roteirista, redator, para quem, porque nem sempre é o diretor que está ali junto com o repórter ou junto com um outro profissional acompanhando um depoimento, acompanhando, é, enfim, mediando uma entrevista. Às vezes isso acontece com o próprio roteirista, com um produtor, quando a gente faz entrevista off-câmera. E é exatamente dessa forma que eu vou abrir aqui a minha humilde apresentação, que eu sempre faço aqui com Word. E assim, quero frisar que essa apresentação, obviamente, é sobre o ponto de vista de um diretor, pesquisador, roteirista, que sou, e não de um professor de português. Eu fiz pedagogia, sou pedagogo, porém não sou professor de português, não sou nenhum craque, não conheço termos, não sei, sabe, identificar muita coisa. O que eu tenho é a prática da leitura e a prática da escrita. Eu leio todos os dias, eu escrevo todos os dias, isso há décadas. Então, eu sei construir uma frase corretamente e, e quando há algum erro, ele é mínimo, é de detalhe. Isso só como eu falei, pela prática, pela leitura, que é exatamente um dos pontos, é o ponto inicial desse tema. E, e essa coisa do vício de linguagem, que sempre existiu, hoje ela está mais presente, porque a gente vive num período, numa época de muita oralidade, muita oralidade. A gente não tinha esse conteúdo que temos hoje, 20 anos ou mais. O que a gente tem no YouTube, no Instagram, com live, com Reel, o talk show, que também o podcast virou talk show, né? O TikTok, que é um aplicativo de vídeo, programas de debate e de oralidade que tem
na televisão, tanto na televisão aberta quanto na televisão fechada, TV a cabo. Tem muito desses programas, pessoal sentado no sofá, conversando, às vezes até amenidades, cultura, não necessariamente política ou futebol, porque são os mais visados e assim os mais tradicionais, né? Programas de debate político e de debate esportivo, principalmente o debate esportivo, que ele é bem mais antigo, né? Vem lá dos primórdios do rádio, da TV aqui no Brasil. Bom, mas enfim, é, mas é isso. Hoje a gente está cercado de oralidade, a gente abre qualquer aplicativo, seja Facebook, a gente vai ver vídeo. Hoje você acessa os principais portais de notícia. Quando você clica na notícia, ali tem o vídeo, tem o áudio e tem o texto. Hoje, a gente está cercado pelos multimeios. E esses multimeios, talvez uma das maiores forças é o vídeo, porque ele é mais fácil, ele é mais rápido, mais objetivo. As pessoas, infelizmente, hoje, digo, no Brasil, tem preguiça de ler, o brasileiro, infelizmente, lê cada vez menos, e escreve também pouco. Quando escreve no smartphone, já o caderno, infelizmente, a caneta, o lápis, tem ficado de lado, infelizmente. E mesmo assim, no smartphone, tem gente que escreve daquele modo, quando está no WhatsApp ou outro aplicativo, que você vai arrastando o dedo e a palavra se forma. Então, isso é difícil, é triste, é pesado isso. Eu, por exemplo, quando eu lancei a primeira edição do Diário da Turma, em 2001, por coincidência, na semana que eu lancei, em junho de 2021, saiu uma pesquisa cultural feita pela revista Veja, e nessa pesquisa dizia que 63% das livrarias no Brasil tinham fechado de 2000 para 2001, alguma coisa assim. E eu lançando o meu primeiro livro. Eu falei, caceta. Imagina hoje, em 2025, a gente não tem, a todo momento a gente ouve, lê notícia, vê notícia de livrarias, de redes de livraria e livrarias pequenas também, fechando sebos. Eu uso muito não estou fazendo propaganda de jeito nenhum, não ganho dinheiro nem com nada aqui, mas eu compro o livro através do estantevirtual.com.br, que é um apanhado, são sebos do Brasil inteiro, juntos ali. Então você põe o título que você quer, o autor que você quer, e vem diversos livros do Brasil inteiro, é, enfim, é uma boa dica. E assim, então, o importante para começar essa história toda, de você ter para você ter um vocabulário, suficiente para você poder gravar vídeos e gravar áudios e fazer o conteúdo que você quiser fazer, e também para praticar dessa forma como eu te falei, que profissionais como eu estão atrás das câmeras e eu tenho que prestar atenção nisso. Eu não posso chegar na ilha de edição, vou editar lá um apresentador, o apresentador já foi embora, não sei o quê, e vejo lá um erro terrível. Teve uma vez que eu fui gravar, inclusive, o apresentador começava falando: é um privilégio estar aqui. Aí todo mundo se olhou, falou: não é privilégio, é privilégio. Então, é preciso ter, para quem quer fazer direção, para quem quer roteiro, conteúdo, é preciso prestar atenção nisso. E isso está dentro aqui desse contexto dos vícios de linguagem, que assim, então, a prática da leitura. Não precisa ser livro, precisa ser livro. Você pode ler livro também, claro, livro é o principal, mas você pode ler notícias, pode ler revista, pode ler jornal, tem tantos textos aí profissionais, de jornalistas, às vezes não, mas de estudiosos, colunas, né, de gente acadêmico, enfim, de todas as áreas, ciência, tecnologia, tudo. Então, é importante ler, sempre estar com um livro na mão
e estar em contato com notícias, enfim, com essas site, né? Esses conteúdos todos. É, sempre, ler cada vez mais e escrever, de preferência, se puder escrever à mão, faça um diário, faça um, não sei, quando você for ter ideias, comece escrevendo no caderno, aí depois você passa para o computador, mas comece, quando a ideia vem, vai para o caderno. E uma dica que todo mundo, esses vídeos todos dão, para assistir, é uma coisa que a gente fazia muito na MTV, por exemplo, quando era aprovado entrava um DJ novo, através de teste ou não, antes de ir para o ar, havia um treinamento. Não lembro de quanto tempo, 2 meses, 3, enfim. E nesse treinamento, a gente fazia muito, gravava o VJ, da mesma forma como a gente gravava o texto no teleprompter, tal, ele ali, às vezes com fundo chroma key ou não, sentado num estúdio maior, com teleprompter, sem teleprompter. A gente ia treinando o VJ, porque o VJ também faz link ao vivo, as coisas às vezes não tem papel, não tem nada, não tem texto, tem que estar o texto na cabeça. Então a gente treinava o VJ, né, durante um curto período, e a gente assistia o material com o VJ e apontava. Por isso que eu botei aqui Ombudsman, né, porque a gente apontava: ó, que legal que você fez. Não, ó, isso aqui não é legal. Ó, isso aqui, ó, você está repetindo, não repete. Então, isso já é um bom exercício quando você gravar um conteúdo. E se você quiser treinar mesmo, abrir câmera e falar: vou falar qualquer besteira aqui, vamos ver, vou falar sobre o meu final de semana, vamos ver como que eu falei, e se assistir. Isso é um bom exercício, porque aí você já vai eliminando os vícios, e porque, como eu escrevo aí no último tópico ali, vício de linguagem todo mundo tem, mas é obrigação de quem faz vídeo, ainda, principalmente pessoas com diploma, pessoas experientes, não precisa necessariamente ter diploma, tem muito jornalista veterano que não tem diploma, mas precisa saber falar, claro, saber se comunicar, saber construir frases rapidamente num programa ao vivo, num link ao vivo, numa situação de improviso. Isso é importante para quem quer trabalhar em frente às câmeras, isso é muito importante. Esse treinamento é muito importante. Eu lembro que eu saí da MTV e eu fiz um treinamento de 2 pessoas, me pagaram. Eu já tava trabalhando no tantofaz.net e tal, e eu treinava duas moças, porque elas eram possíveis candidatas tanto para a MTV quanto para o, eu não lembro se era SBT, para Band. Eu treinava pessoas e eu treinava, como eu treinava num estúdio perto da minha casa, em São Paulo, que não tinha muita estrutura, era só o espaço mesmo que eu queria, não tinha teleprompter. Então eu treinava sem teleprompter, e que foi até, de certa forma, bom para as 2 pessoas. Não aconteceu nada, mas teve esse treinamento, isso foi legal, isso inclusive para minha experiência, para isso, por exemplo, que eu estou aqui mostrando. Então é importante quando você gravar antes de publicar, ou antes de até não, vou gravar um monte de coisa aqui, treinar e, e para prestar atenção aí no que te incomoda e no que você acha legal. Você pode ter alguém do seu lado, é sempre bom. Não precisa ser, se tiver algum profissional da área tal que possa te ajudar, legal. Se não, você pega aí o seu namorado ou namorada, a esposa, o primo, uma amiga ou amigo e pede ajuda, vê o que te incomoda, sabe? Porque isso é importante. Entrando mais assim na, nos exemplos de vícios, é óbvio que todo mundo costuma, vez ou outra, falar, né, tá, preencher o espaço eu mesmo. Às vezes acontece isso comigo, de preencher um silêncio com
isso é normal. Eu já refiz muito, eu fiz uma série na pandemia, que a MTV completou 30 anos, eu fiz uma série de vídeos, e alguns eu deletava, gravava de novo, porque eu percebia muito desses erros. Eu nunca falei muito né e tá, mas isso incomoda, principalmente durante um programa, de debate, quando tem várias pessoas conversando, se todo mundo ali, de 3 a 5 pessoas que estão ali no debate, seja num podcast, enfim, um conteúdo desse. Imagina se todos eles começarem a falar, né, tá, como todos eles, vou lá para o último, ou vamos lá. Hoje em dia é uma febre, todo mundo fala vamos lá. Eu acho uma prepotência se falar vamos lá. E aí, como foi o jogo, tal, o que você achou? Por que o Flamengo perdeu, não sei o quê? Bem, vamos lá. Sabe, não precisa falar o vamos lá, é desnecessário. Aliás, o vício de linguagem ele é completamente desnecessário. Todos esses exemplos aqui são completamente desnecessários. O uso, claro que escapa, vez ou outra acontece, mas normal, isso acontece. E às vezes cai muito bem, sabe? Ah, vou usar aqui, ok? Dá certo. Assim como o gerúndio, não é que você vai eliminar o gerúndio. Não, o gerúndio ele existe porque tem momentos que você precisa usá-lo. Normal. E então esse negócio de né, tá, precisa tomar muito cuidado. Eu assisto uma série de palestras aí de um projeto pessoal meu, e às vezes eu fico assim na palestra, a pessoa fala tanto né, tanto tá, que eu perco o foco da palestra e começo a contar quantas vezes a pessoa fala né, porque incomoda mesmo, se é muito, incomoda. E o vamos lá acontece a mesma coisa, principalmente nessa situação, quando é uma roda de conversa, várias pessoas começam a falar vamos lá, e aí essa roda de conversa dura 1 hora, seja uma live, seja um podcast, seja um programa de televisão, dura 1 hora, e essas 3 pessoas, 4 pessoas, toda hora que vão falar alguma coisa, que vão responder alguma coisa, elas falam vamos lá. Pode reparar, pode pegar aí papel, caneta, pode anotar. Isso é, inclusive, interessante para quem quer a direção, a produção, o roteiro, anotar, prestar atenção nisso. Mas você pode perceber quantas pessoas hoje não falam vamos lá toda hora, o vamos lá que eu acho muito. Tá, então eu vou ensinar, então eu vou falar para vocês, vamos lá, preste atenção, sabe? Eu não gosto, eu acho uma colocação meio nesse sentido. O ali também é uma palavra muito usada, e ele estava ali para bater a falta, ele vai bater a falta, enfim, não precisa botar muitas situações principalmente o repórter, enfim, exatamente esses exemplos que eu falei, apresentador, repórter, comentarista, fala-se muito ali. Uma coisa que já diferenciando o conteúdo desse vídeo para os outros vídeos sobre vício de linguagem, e já falando mais do universo do contexto audiovisual, o lá ele é desnecessário você colocar um localizador, um lugar físico em um vídeo, em algo que está no ar, porque quando você põe seja um programa de televisão, seja no YouTube, você pode assistir esse vídeo, a live, sei lá, você pode assistir em qualquer lugar, você pode estar na Alemanha, você pode estar no Japão, você pode estar no Brasil, na Argentina, no Havaí, sei lá, e você pode ver aquele vídeo. Então, você não precisa ficar falando, aqui no Rio de Janeiro, ou vamos lá, porque lá no Rio, lá em Porto Alegre está chovendo muito. Não, em Porto Alegre está chovendo muito. Em São Paulo aconteceu o festival, sabe? Tem que falar, em Londres teve um encontro, não precisa falar lá em Londres. E aí que a pessoa que está lá, que exatamente está em Londres, ela vai falar, não, por que lá em Londres? Mas em Londres, eu estou aqui em Londres. A mesma coisa acontece, enfim, outros exemplos que eu vou falar aqui. Mas é isso, o lá, ele é desnecessário para quem está no ar. Você está no ar. Então, quando posso, eu evito,
quando eu estou fazendo a direção de alguma coisa, tem um apresentador, enfim, essas coisas todas eu tento o máximo tirar, eliminar. E o lá é completamente, lá, aqui é completamente desnecessário. A auto-pergunta também é desnecessária. Eu botei aqui o porquê, porque o porquê, porque o porquê ele é mais corriqueiro. Mas qualquer tipo de auto-pergunta que o repórter se faça, ou alguém que é comentarista, ou alguém que esteja falando, enfim, alguma coisa e faz uma auto-pergunta, ela também é completamente desnecessária. E por que eu estou aqui na frente do hospital? Não, o âncora que te chamou, ele já falou, o João está na frente do hospital, e porque lá ele vai ver como ficou a cirurgia plástica da apresentadora de televisão. Oi, fulano, então, eu estou aqui, sabe por que que eu estou aqui? É que nem a mesma coisa assim, então, você pega o smartphone, e o que que é o smartphone? O smartphone não, você pega o smartphone, que é um telefone também, é um celular, é um aparelho, você não precisa ficar o tempo inteiro fazendo essa auto-pergunta que ela é completamente desnecessária, ela não faz sentido, às vezes ela, ela ocupa um tempo, se ainda mais você está ao vivo, sabe? Você corta, elimina. Auto-pergunta é uma coisa estranha. O mais e mais que eu coloquei aqui embaixo, ele ó, o Gerúndio, está se tornando opa, perdão, ele está se tornando um vício, e já se ouve demais, que nem o próprio e o propriamente, já se vê as pessoas falando muito o mais, quando na verdade tem que falar mas. E eu não sei por que isso acontece. O time jogou bem, mas perdeu. Vou fazer o quê? Fica estranho. Fala mas. É importante. E, e, e não tem porquê, sabe? Não tem motivo para botar esse i, de querer esticar, de querer preencher um espaço, um vazio, ou o pensamento, porque às vezes você tem isso, né? Você põe você está ali formulando o que você ainda vai falar. E acontece, mas no caso do mas e do mais, é um vício, talvez um dos mais desnecessários. No caso do próprio e do propriamente, que são difíceis de falar, a língua portuguesa ela é difícil, ela é burocrática, né? E é difícil, infelizmente, ela tem várias regras, enfim, mas aí a gente, quem somos nós para querer mudar? É, e o próprio e o propriamente, muita gente diz próprio, propriamente. Pode reparar, inclusive, jornalistas experientes e veteranos costumam falar propriamente, não, porque é próprio dele. Eu já vi título do YouTube escrito próprio, e quando eu vi esse título, eu falei, ai, meu Deus do céu, a coisa tá. Que vai e começa, né? Você já vê o mais, então, o mais que é muito mais. É um erro com característica oral, né? O mas e mais, ele já também, assim como o próprio que eu vi no texto, o mais também já está ocupando o texto escrito. E, então, assim, o brasileiro já lê pouco, já ignora livro, já não quer saber de nada de leitura, já tem preguiça de ler. E aí começa a transformar os vícios de linguagem em regra do português escrito, aí começa aí também da oralidade do falado, aí fica complicado, realmente não dá. A terminação iro e ira tem muito. A maioria dos casos as pessoas tiram o i, falam Rio de Janeiro, em vez de falar Rio de Janeiro, falam Rio de Janeiro. Oba, hoje é sexta-feira! Não, oba, hoje é sexta-feira. Não tem por que também tirar o i. Às vezes, claro, você está falando muito rápido, acontece, é, e a gente fala mesmo, tira o i, mas, como eu falei e volto a dizer, se você é um profissional da comunicação, não pode ter esses erros. Tinha
tinha um programa que eu escutava, um jornal, era rádio, né? Que tinham muitos comentaristas, tinham dois âncoras e três ou quatro comentaristas, enfim, era quase que uma roda de debate, tudo. E eram pessoas com um vocabulário muito rico, eram pessoas que conhecidamente, assim, que leem muito, têm muito conhecimento, e você via a riqueza da conversa, do vocabulário, não pelas palavras difíceis, não pelo rebuscamento da frase, nada disso, é exatamente pela simplicidade, né, de saber colocar uma linguagem, de usar a linguagem coloquial de uma forma limpa, sem vícios, que eu acabei de fazer, você viu? Sem vícios, sem muitos ruídos, vamos dizer assim. E isso é bacana. E uma coisa que estava dentro disso era exatamente essa terminação iro e ira, que eles respeitavam, falavam o cavalheiro, né? Então, é importante para quem trabalha com comunicação saber essas coisas. Antigamente, pulando para o acabar, que hoje isso já é um vício, não tem como. E muitos profissionais usam dessa, né, enfim, usam o verbo acabar para de ponte para o gerúndio. Ele acabou batendo a falta, ele acabou votando errado e não precisa. Ele bateu a falta, ele votou errado. E que nem usava-se, ainda usa muito o estar, né? Eu vou estar te ligando, vou estar verificando, que teve uma época que febre na época na febre do telemarketing, a gente vai estar te avisando. Hoje isso acontece com o verbo acabar. Pode reparar também. Pode botar isso entre as anotações que você vai fazer quando escutar e for assistir alguns vídeos. O tanto de gente. E tem gente que eu já vi jornalista falar, numa entrada dele de 2 minutos, usar essa forma. Ele acabou entrando, ele acabou saindo, e acabou dando errado, sei lá. Ele falou umas 3, 4 vezes em 2 minutos. E, e é desnecessário. Parece que a pessoa quer preencher um espaço. Não entendo. Mesma coisa quando você tem que entregar uma matéria que tem que ter, sei lá, 300 palavras e você precisa preencher ainda e você faz uma barriga. Parece que isso é uma barriga, sabe? Usar, o- acabar te, vou acabar te ligando. Eu te ligo. Pronto, muito mais simples, muito mais objetivo, muito mais claro, entendeu? E é aí que está a riqueza, né, do uso, do vocabulário que você vai adquirir lendo e praticando ao gerúndio. E aí é isso. O plural e o singular é um vício que, eu, que é muito comum também hoje, nesse contexto todo que eu falei de oralidade e tudo. Todo mundo fala, oi galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu não gosto. Principalmente como diretor que sou, quando alguém estou gravando, eu volto, ou eu peço, antes de gravar, eu peço ou para quem, se não sou eu, alguém que vai escrever o texto, que escreve o texto, o roteirista, o redator, até chegar no teleprompter e tal, eu falo, olha, não põe plural, ou fala para o apresentador, não fala plural, fala oi, tudo bem com você, porque é muito mais íntimo, você se aproxima mais, você que vai apresentar, que você que vai estar on câmera, você vai se aproximar, vai ficar mais íntimo, vai trazer uma proximidade muito mais legal com quem vai assistir, do que você falar no plural. Porque mesmo que estejam 5, 6 pessoas no sofá vendo o jornal, se você fala no plural, é uma situação única e também desnecessária. Se você fala no singular, mesmo tendo as 5 pessoas, elas vão ser cada uma de forma individual. Vai falar, opa, ele está falando comigo, exatamente comigo.
Então é um vício muito feio. Eu não gosto não de já põe todo mundo junto no mesmo lugar. Não, às vezes estou aqui eu sozinho em casa assistindo um vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Vocês? Quem, jacaré? Estou eu aqui. Então, isso é uma coisa legal de se, de se eliminar. E tudo isso que eu estou falando, principalmente, é porque é que todo mundo fala. Então, assim, se você quer, como eu falei em algum momento do vídeo, se você quer se diferenciar, você quer, enfim, fazer algo. É isso, a palavra certa é essa, fazer diferente do que os outros façam. Presta atenção nessas coisas, porque todo mundo fala no plural, todo mundo usa o acabar com o gerúndio, todo mundo come o i, todo mundo fala propriamente, todo mundo confunde o mas com o mais, todo mundo faz a auto-pergunta. Então, se você elimina isso, você já ganha um destaque. É da mesma coisa que eu falei do vamos lá. Tira, e é tudo desnecessário. Se você perceber tudo aí que está escrito aí nesses tópicos, é tudo desnecessário. E, e é importante, para finalizar, é importante saber, até porque se você sabe usar, se você bem a língua portuguesa, a oralidade, você vai saber também a hora de usar uma gíria, a hora de usar um termo mais normal, assim, algum vício. Então, é importante. Basicamente, como eu falei, o vídeo é curto e tudo isso está muito em cima da leitura, que é a base para tudo isso, para o destaque. Hoje, voltando a falar da falta do hábito da leitura no brasileiro, olha, eu falei brasileiro, tá vendo? A falta de hábito de leitura do brasileiro, quem tem o texto, quem sabe escrever bem, quem sabe falar bem, se destaca, independente da área. Você não precisa ser de humanas, mas se você tem um texto bom, você tem um texto bacana, você vai se destacar. Porque texto a gente usa, inclusive no ambiente de trabalho, a gente passa e-mail, a gente às vezes tem que escrever alguma coisa, deixar um bilhete e tal. Pô, às vezes você pega ali um negócio, um e-mail com um título errado, com alguma colocação errada. É chato, né? Da mesma forma como é chato você ver um vídeo que você, é um assunto que você gosta muito, a pessoa até domina o assunto ali, é interessante, só que tem tanto vício, tem tanto erro, que você fala, puxa vida, você fica meio assim, sabe? Então, a minha colocação sobre vício de linguagem é essa, de prestar atenção nesses vídeos, nesse tanto de conteúdo que temos, e tentar eliminar de vez e achar um caminho diferente para você ter um destaque eh, na tua área, no que você quer fazer, independente se é on câmera ou off câmera, isso é muito importante. Então, você precisa prestar atenção em texto quando você, por exemplo, está na ilha de edição, está decupando está editando um texto em vídeo de um documentário, você precisa prestar atenção, você não vai colocar, se a pessoa errou a fala dela, tem um português errado, falou singular em vez de plural. Sabe, tem erros, existem erros, claro que existem. Ou está falando muito, você vai ter que arrumar um jeito de falar, pô, não vou botar a pessoa falando errado. Então você precisa prestar atenção nessas coisas, como eu dei o exemplo do privilégio. Sabe? O privilégio foi engraçado porque na hora que falou, que acho que tinham acho que 5 pessoas atrás das câmeras. Eu, o câmera, o operador de áudio, ah, e 2 produtoras, alguma coisa assim. Na hora que ele falou privilégio, todo mundo fez assim, ó. Foi meio sincronizado, sabe? E isso é importante, porque até mesmo um diretor pode passar batido, já passou batido, já, e alguém me cutucou falando, não, ele falou errado. Eu falei, puta, valeu, porque você às vezes acontece. Então, é importante para quem trabalha com comunicação ter o domínio do texto. E ter domínio do texto
de novo, não é falar de forma rebuscada, é saber exatamente o contrário, saber usar bem as palavras para ter uma comunicação clara, objetiva e direta. Perfeito? Então, eu agradeço mais uma vez a companhia e em breve volto com mais um vídeo. Eu quero falar, até que separado, vou falar dos meus dois trabalhos literários, porque eles também cabem muito bem dentro do jornalismo de entretenimento, que é um trabalho que fala de música, então é entretenimento, mas foi feito, enfim, é um trabalho jornalístico também. Assunto para outro vídeo. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.